Então, acho que dá para questionar, na minha opinião, a estratégia do Felipe, que no primeiro tempo poderia o Flamengo, quando tinha mais gás, ser um pouco mais incisivo, finalizar mais, chutar mais de média distância. Mauro, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Eu até já te pergunto, né, sobre o resultado de ontem, se na sua opinião o Flamengo somou um ponto ou perdeu 2 pontos, desperdiçando em mais um jogo que poderia ter vencido, né, dentro do contexto e da fragilidade da LDU. Bom dia, Letícia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Eu acho que foi um resultado que ele fica muito contaminado pelo jogo do Central Córdoba. O problema não é empatar com a LDU em Quito. O problema é perder para o Central Córdoba e ficar numa situação perigosa dentro da Libertadores. Não acho que o Flamengo mereceu vencer. O Flamengo não fez por merecer. O Flamengo não criou quase nada. 2 oportunidades. Uma com a Arrascaeta, passe do Gerson, muito criticado pela torcida, mas o passe foi dele. O Juninho faz um movimento de corpo, a bola fica para a Arrascaeta, pé esquerdo, chuta fraco, o goleiro defende. E no segundo tempo, a jogada toda feita pelo Luiz Araújo, que eu acho que quando chega na área, não sei se já chega meio cansado, tudo chuta de qualquer jeito, chuta para fora, chuta por cima. Agora, não dá para ignorar, o jogo na altitude é diferente, o final da partida sempre é muito ruim. Eu acho que a gente pode discutir muito, na minha opinião, a questão das opções do técnico. Não mexeu, não usou as 5 trocas, ele trocou 3, na verdade, né? O Ayrton Lucas sai de maca, senão não sairia. Ele estava se arrastando, coitado, ele que não aguentava mais. E ele poderia escolher ali. Mas não tinha muita opção no banco, nem que ele colocasse mais um zagueiro para aumentar ali a resistência defensiva do Flamengo no final, que jogava só para empatar o jogo, né? Era para defender um ponto. E o Felipe fala na coletiva que jogou para ganhar 3 pontos. Não, ele jogou para ganhar um ponto, para não perder. Para não perder. Como tinha jogado contra o Corinthians em circunstâncias atípicas, porque perdeu o Bruno Henrique expulso com 27 minutos de jogo aproximadamente naquela semifinal da Copa do Brasil. Então, acho que tudo seria normal e aceitável se não perdesse para o Central Córdoba. O problema foi perder no Maracanã, né? E agora o Flamengo precisa vencer os jogos. Pode até empatar com o Córdoba, ganhar os 2 jogos do Rio que ele vai se classificar. Mas o ideal agora é tentar vencer na Argentina, que é muito mais factível, acho eu. Não significa que vá vencer, mas acho que pensar numa vitória em Santiago del Estero é muito mais factível do que vencer na altitude. Eventualmente, os times brasileiros ganham lá, os times argentinos ganham lá, uruguaios, mas não é o padrão, porque o final do jogo é sempre muito difícil. Muito difícil. E a gente viu isso ontem mais uma vez. Não é La Paz. Gente, La Paz é 3.600. É pior ainda. Mas 2.850 já pesa. Já pesa. Isso é comprovado cientificamente. Passou de 2.000, o bicho começa a pegar. 2.500 já aperta um pouco mais o calo. 2.850. É mais para 3 do que para 2.500. Passou de 3, 3,5, aí um abraço. Aí vai ficando mais difícil. É só lembrar, por exemplo, do jogo em Potosí, em 2007, Flamengo e Real Potosí, o sofrimento, os jogadores, o pessoal com balão de oxigênio, Renato Augusto quase tendo um troço lá. Ali naquele dia, aquela noite, ainda tinha um frio intenso, né? Muito frio, era frio, altitude. Então, são jogos em condições muito peculiares e o time sofre. Então, acho que dá para questionar, na minha opinião, a estratégia do Felipe, que no primeiro tempo poderia o Flamengo, quando tinha mais gás, ser um pouco mais incisivo, finalizar mais, chutar mais de média distância, aproveitar, inclusive, a trajetória da bola na altitude, que é sempre muito mais imprevisível, né? E o Flamengo, praticamente, ele só cozinhou o jogo no primeiro tempo, no segundo, à medida que o tempo vai passando, o jogo vai ficando um jogo atípico. Agora, o Flamengo marcou bem, o time da LDU não conseguiu fazer uma grande pressão. Teve a pressão no final, mas não foi uma grande pressão. O jogo pelos lados do time equatoriano não funcionou. O Flamengo marcou muito bem, a defesa funcionou bem. O Arce, que é um jogador de 1,87 m, um jogador alto, cabeceia bem, não teve grandes oportunidades, foi até substituído. O Flamengo teve um bom jogo defensivo. Faltou, acho que, um pouco mais de agressividade quando tinha mais gás, para tentar um gol. Faz um gol, aí você tem condições de tentar se defender, quem sabe. Eu acho que isso que faltou um pouco ao Flamengo. E não trocar os 5 jogadores, para mim, é inexplicável. E, infelizmente, na coletiva, ninguém perguntou a respeito, né? Então, ficamos aí com essa curiosidade. Ele daria alguma resposta, com certeza, que não ia convencer ninguém, porque não tem sentido, especialmente pela situação do Ayrton Lucas, que não acho que fez um mau jogo, mas o rapaz estava arrasado no final, não aguentava mais. Estava morto, se arrastando. Teve uma jogada um pouco antes dele cair no gramado, já tinha caído antes. Escanteio, ele caía no chão, deitava, para respirar um pouco. Teve um momento que ele foi driblado, a bola cruzada, que você via que ele não tinha condição. Não é possível que o técnico não está vendo, o Varela estava no banco. Isso realmente foi muito estranho, sabe? E poderia ter trocado. O Gerson está morto, põe o Cleiton, mais um zagueiro, aumenta ali a resistência ali
aos ataques do time adversário. Ele podia ter feito alguma coisa. Isso, para mim, foi muito, muito discutível. Mas ninguém estaria discutindo tanto esse jogo não fosse a derrota para o Central Córdoba. Aquilo foi um desastre. Perder aquele jogo foi algo terrível. Agora, também não é terra arrasada, né? Tem muita flamimimia aí dizendo que já está eliminado. Não está eliminado nada. O Botafogo, ano passado, estava com o pé fora da Libertadores e foi campeão. O Flamengo teve por um fio ali contra o Emelec, já no mata-mata, e foi campeão. O Flamengo se classificou em 19, gente. Na última rodada, contra o Peñarol, 0-0 em Montevidéu, perdeu vários gols no começo do jogo. O Gabriel perdeu gols, inclusive. E no final, se saiu um gol do Peñarol, foi porque estava eliminado em 2019, na fase de grupos. A Libertadores não é uma brincadeira. Por isso que eu acho que o jogo do Central Córdoba, o Flamengo errou muito, porque não encarou a partida como deveria. Na Libertadores, você se classifica, aí na última ou nas duas últimas rodadas você pode preservar jogador, você pode fazer o que você quiser. Enquanto não tem a vaga garantida, não dá para brincar. Mas eu posso lembrar aqui que o time do Papa, que acabou de falecer, o São Lourenço, se classificou na última rodada com combinação de resultados, dependeu de tropeço do Botafogo, que estava no grupo deles, em 2014, foi campeão. Em 2015, o River Plate foi campeão, também se classificou, dependendo de resultados nas últimas rodadas, e foi campeão. Então, o fato de um time ter dificuldade na fase de grupos não significa que ele não vai ganhar a competição. Ele pode até ganhar. Tem muita coisa para acontecer. Então, a análise não pode ser já com esse viés aí de já foi embora, não tem mais jeito. Isso é bobagem, isso é tolice. Acho que ela tem que ser em cima do que está acontecendo. E o que está acontecendo, o que aconteceu agora foi que o Flamengo teve um jogo, digamos assim, com alguns pontos positivos e negativos, mas tudo muito contaminado por uma situação ruim na tabela, né? Agora, pode melhorar bastante se o Deportivo Táchira conseguir tirar ponto do Central Córdoba amanhã. Isso já melhoraria um pouco a situação. Que não é dramática, mas é para ficar muito atento e vai ter que pontuar em Santiago del Esteiro e vencer os jogos do Maracanã. Isso é que eu acho que é o mais complicado. Você chegar na última rodada precisando ganhar, dependendo de vitória. Vamos lembrar 2023. O Flamengo fez jogo contra o Racing, que ganhou por 2-1. O Racing empata o jogo, o Flamengo vence por 2-1. Não podia deixar de ganhar aquele jogo de jeito nenhum, senão poderia ser eliminado na fase de grupos. E assim, uma chave que não era tão difícil como essa também não é uma chave difícil. É uma chave bem mais fácil. Enfim, mas não consigo analisar esse jogo descolando do jogo anterior. Para mim, um afetou o outro. E a reação do torcedor, claro, ela está conectada ao jogo do Maracanã, a derrota do Maracanã, porque a situação não seria essa se o Flamengo tivesse feito a sua obrigação, que era vencer o Central Córdoba no Maracanã. Eu estaria hoje com 7 pontos. Ia estar tranquilão, 7 pontos. A gente ia pensar o quê? Pô, fez um ponto no jogo, entre aspas, perdível, que é o jogo da altitude, que você sempre sabe que tem um risco de perder. Agora, eu já vi gente falando, não, porque tal time ganhou lá, não sei o quê. O Flamengo do Domenech tomou de 5-0. 5-0 do Del Valle. Depois meteu 4 no Maracanã, mas tomou 5-0 do Del Valle. Então, os jogos lá são jogos muito atípicos e acho que teve pontos positivos do jogo defensivo. Aliás, 4 jogos, o Flamengo não sofre gol. O Grêmio, Juventude, o Vasco e agora a LDU. Também é um outro detalhe que é interessante. 4 jogos sem sofrer gol. Não dá para olhar para isso e achar que não tem nenhum valor, né? Acho que tem até um valor aí o fato do time ter conseguido defensivamente apresentar números mais interessantes. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.